Olá, Luana, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos fazer nossa revisão para nossa avaliação? Vamos lá? Então, hoje, dia 28 de 5 de 2020, a nossa revisão, o tema da nossa aula vai ser a Primeira República. E aí, por que a Primeira República? Porque esse conteúdo nós conseguimos trabalhar em sala de aula ele por completo, né? Foi bem trabalhado, bem mastigado. Então vocês estão com ele bem na mente de vocês bem trabalhada. Então, eu não vou cobrar na avaliação do primeiro bimestre a Era Vagas, porque a gente não conseguiu concluir. As nossas próximas aulas será o tema vagas, mas para nossa avaliação da próxima semana, para a gente fechar essa primeira etapa nossa, será a República Velha, ou a Primeira República, ou a República do Café com Leite, ou a República da Espada. Lembrando que esses termos servem para o mesmo tempo histórico, né? Então vocês podem encontrar Primeira República, República Velha, República da Espada e República do Café com Leite. E aí, já pegando a deixa do café com leite, por que café com leite? Por conta disso aqui, ó. Oligarquias do poder. O que eram oligarquias? Era o poder político concentrado na mão de fazendeiros, né, de grandes proprietários de terra. Nesse primeiro momento, nós vamos receber o nome da política de café com leite. Por que café com leite? Porque só poderia sair candidato a presidente do Brasil desses dois estados, São Paulo e Minas Gerais. E aí, esses estados, eles eram produtores. São Paulo de café, Minas de leite. Então, a nossa primeira república vai ficar conhecida como a República do Café com Leite. Porque só poderia sair candidato à República, a presidente da República do nosso país, quem fosse de Minas ou de São Paulo, produtor de café e produtor de leite. Essa quebra dessa oligarquia, desse poder político, só vai acontecer com Getúlio Vargas, quando Vargas vai vir do Rio Grande do Sul, né, que ele era governador do Rio Grande do Sul, e vai trazer como vice João Pessoa, que era da Paraíba. Então vai acontecer essa quebra do poder, dessa oligarquia do café com leite. Fechado? Aqui no Nordeste, nós vamos ter um nome mais específico para essa oligarquia do poder. Aqui nós vamos ficar conhecido como coronelismo. Então, o coronelismo, como o próprio nome já diz, é uma oligarquia do poder, só que ligada ao coronel, né? Um fazendeiro, grande conhecido da região, que detinha o poder político, o poder social, muitas vezes até religioso, juntamente com a igreja do local. Então, todos respeitavam. Ele era a pessoa mais poderosa da região. E o que o coronel pedisse, as pessoas obedeciam, porque muitos deviam favores a eles, né? Então, empregos, remédios. Então, era comum uma criança nascer e a pessoa chamar o coronel para ser padrinho do filho dessas pessoas que moravam na cidade pequena, porque o coronel ele poderia ajudar de várias maneiras. Tinha o poder de prender, de soltar. Então, essas trocas de favores entre eles ficou conhecido como clientelismo, né? Então, o coronel poderia ter um candidato a um prefeito ou a governador e ele pedia para as pessoas votar. Em troca desse voto, ele dava uma cesta básica, um remédio, levava ao hospital, apadrinhava o filho para estudar. Então, essa troca entre coronéis e as pessoas da região que ele comandava ficou conhecida como clientelismo, certo? Tudo isso na República Velha ou na Primeira República. E aí, por que as pessoas obedeciam tanto o coronel? Além de ser diretamente a principal pessoa que tinha como poder ajudá-las, também tinha medo, né? Eles tinham medo de represárias contra essas pessoas, porque ele tinha uma grande influência política e um grande poder econômico também. E lembrando que nessa época o voto era como voto de cabresto. Então era uma indicação do coronel. A gente sabe que cabresto é aquilo que o cavalo usa para poder olhar só numa única direção, né? Ele não poder olhar de lado. Então o voto do cabresto dá essa mesma direção ao eleitor. Então o coronel dizia: você vota em fulano
e eu te dou o remédio que você está precisando, ou te dou um emprego para o seu filho, para a sua filha. Então o voto era direcionado. Então o voto ficou conhecido como voto de cabresto. Lembrando que não existia justiça eleitoral para poder fiscalizar essas eleições. E outra coisa, o voto era aberto, não era secreto como hoje. O voto era aberto, então as pessoas chegavam em praça pública e diziam: você vota em quem? Eu voto em fulano. Você vota em quem? Voto no José, voto na Maria, que normalmente eram candidatos a favor do coronel. Então a pessoa não tem nem como dizer que não votou no candidato daquele que o coronel indicou, porque o voto era direcionado, né? Aberto, todo mundo via, e também era o voto de cabresto. Lembrando que nessa época, como eu falei, não existia justiça eleitoral para poder fiscalizar essas eleições. Então era muito comum as pessoas que já tinham morrido votar, né? Então aparecia lá alguém com o documento da pessoa e votava no lugar dela. Então era muito fraude contar os votos de forma errônea. Então contava os votos a favor do candidato do coronel. E se por acaso o candidato contrário ganhasse, dava um jeitinho para ele perder os votos no meio do caminho e o candidato do coronel acabar ganhando. Então existiam várias formas de fraude eleitoral, certo? Também nessa República Velha, além de destacar a oligarquia, que era o ponto principal, o coronelismo e o clientismo, que era essa troca de favores, o voto de cabresto, que era como se dava os votos na eleição. A gente também não pode esquecer de dois tópicos importantes: a revolta da vacina e da chibata, e a guerra de Canudos e de Contestados. Então, a Primeira República ela foi marcada por vários conflitos, né? E dois principalmente, tanto a revolta da vacina como a guerra de Canudos, a revolta da chibata e do Contestados, que é praticamente um complemento do outro aqui. E o que foi a revolta da vacina? Sabendo que, como o Brasil se tornou república, precisava de uma nova capital. E aí o Rio de Janeiro vai ser a nova capital dessa sede aqui republicana. Então, Salvador foi a primeira capital do Brasil, até o Brasil colônia, né? E aí depois, no Império, é necessário uma nova capital, porque o rei Dom João VI veio para o Brasil e precisava de um local mais, vamos dizer assim, organizado para ele se instalar. Então, fez-se necessário a construção dessa nova capital no Rio de Janeiro. E aí, nesse momento, o Rio de Janeiro era a nossa capital. E aí, como o Brasil virou uma república, né? Não era mais colônia, não era mais império, precisava-se de uma melhoria na nossa capital. E começou um verdadeiro bota-fora no Rio de Janeiro, né? Então, veio o investimento para organizar o centro do Rio, para o Rio de Janeiro ficar parecido com os ares europeus, né, as cidades europeias, principalmente Portugal, em Lisboa. Então, tudo que era feio, vamos dizer assim, tudo que deixasse o Rio de Janeiro feio, eles botaram para fora. Porque o Rio de Janeiro, na verdade, né, nessa época, era muito sujo. Então, não tinha saneamento básico, não tinha ruas limpas, as pessoas faziam os dejetos e jogavam na rua. Então, era horrível de se ver. E aí, o que foi feito? Uma campanha de saneamento básico, né? Para que as pessoas saíssem desse momento, dessa vida e desse essa melhoria para quem chegasse e visse que o Rio de Janeiro era um lugar bonito. Essa revolta da vacina vai ser por conta de quê? A proliferação da sujeira muito grande, acontecia várias doenças. E aí, tudo que era tipo de doença por conta de ratos, de baratas, essas questões, fazia com que as pessoas adoecessem. E aí nós vamos ter uma campanha para que as pessoas fossem vacinadas contra diversas doenças. Então, aproveitando-se da situação, alguns políticos oposicionistas passaram a criticar a obrigatoriedade da vacina, questionando-se a sua real eficácia. Essas ideias influenciaram a opinião das pessoas, que passaram a desacreditar nas medidas do governo. Só que as pessoas ficaram com medo de tomar essa vacina porque achavam que poderia matá-las, né? E essa vacina foi criada pelo Oswaldo Cruz, que ele era um dos ligados ao governo.
E essa vacina era contra a cólera, certo? A varíola, perdão, contra a varíola. E as pessoas ficavam com medo de tomar a vacina, porque como estava tendo um limpamento da cidade, então eles achavam que essa vacina era para matar os pobres e deixar o Rio de Janeiro mais bonito, mais elegante, né? Sem os pobres ali andando, circulando no centro do Rio. E elas tinham medo de tomar essa vacina e achar que era para morrer. E aí a população se negou a tomar a vacina. E foi verdadeiramente um conflito, uma revolta das pessoas, dos populares, contra os médicos que queriam aplicar essa vacina. Então, a revolta da vacina foi nesse contexto, né? O medo das pessoas tomar porque achavam que ia ser para ser morta, e os médicos sanitaristas queriam aplicar a vacina justamente para as pessoas não terem problemas ligados a doenças. Então, essa revolta foi nesse contexto. O medo, que achava que era para morrer, porque como o governo estava limpando o Rio de Janeiro, tirando os escravos, colocando no morro, né? Os pobres, acabou com os cortiços que tinha no Rio de Janeiro, para deixar o Rio com ar de capital. Então as pessoas achavam, então essa vacina é para matar a gente e eliminar a população. Então não queriam tomar. Então essa revolta da vacina foi justamente nesse contexto. A revolta da Chibata foi uma revolta dos marinheiros, certo? Que a maioria dos marinheiros eram negros e eles eram castigados como os negros, com chibatas, com chibatadas no tronco. Então, se eles fizessem alguma coisa de errado, eles sofriam castigos. E aí a revolta da Chibata foi um movimento dos marinheiros negros para acabar com esses castigos, certo? Então, foi um movimento também bem forte que aconteceu na República Velha, que dava esse contexto. Foi uma revolta dos marinheiros contra os castigos que eles sofriam, porque eles não achavam justo. A escravidão já tinha acabado e porque eles tinham que sofrer castigos como escravos. Então, a revolta da Chibata veio nesse contexto também, da revolta dos marinheiros contra os castigos que eles sofriam. Guerra do Canudos, também bem importante nessa primeira república da gente. Foi um movimento liderado por Antônio Conselheiro, que tinha como base a questão do messianismo, né? Então, era uma pessoa que pregava as palavras de Deus contra o governo do momento da hora, o movimento político de governo da hora. Então, o que eles faziam? Antônio Conselheiro, lá no sul da Bahia, né, lá em Canudos, ele organizou um contestado. Então, várias pessoas começaram a segui-lo, porque ele pregava as palavras de Deus e também fazia com que as pessoas acreditassem que se elas vivessem em união, todos vivendo igualmente, dividindo tudo o que tinha entre elas, seria melhor e não precisaria de político. Então, Canudos, vamos dizer assim, eles chamou a atenção muito do governo porque preocupou, era um levante. Então imagine, se todo mundo começasse a se organizar dessa forma, não precisasse pagar imposto, né, que era o que sustenta o governo, os impostos, não precisaria do governo para nada, então os governantes ficaram assim, tem alguma coisa errada, não pode ser assim, a gente precisa que o povo apoie a gente, não que viva contra a gente. Então, Antônio Conselheiro, ele pregava o seguinte: vamos viver em sociedade comum, né? Não precisamos da política para sobreviver, e a gente planta, a gente cria animais e tudo a gente divide igualmente entre todos. Então ele criou um arraiá, que era o Arraiá de Canudos, na qual vivia todo mundo de forma igualitária. Então foi mais de 30 mil pessoas vivendo sem precisar, vamos dizer assim, da ajuda do governo. E aí isso chamou a atenção do presidente da época, que não se conformou com isso e mandou atacar Canudos por 3 vezes até conseguir acabar totalmente com esse, vamos dizer assim, com esse Tijuco, essa sociedade que viveu sendo liderada por Antônio Conselheiro lá na Bahia, no sul da Bahia. Então, Canudos foi destruído, né? As pessoas foram mortas, alguns conseguiram fugir, mas chegou o fim por conta que o governo se incomodou com isso, que não era para as pessoas viver alheio ao governo, e sim com participação do mesmo. A Guerra do Contestado também foi no mesmo contexto. Tinha um líder messiânico que também mandava, que comandava as pessoas em nome de Deus e pregava essa igualdade entre todos, né, que todo mundo vivia de forma igual, de todo
tudo que era para ser dividido da mesma forma, tipo, como se fosse a questão socialista, né? Eu tenho, ele também tem direito e o governo, não precisamos dele para nada. Então, basicamente, esse é o resumo da República, né? No livro de vocês, vocês vão dar uma olhadinha lá novamente, dar uma estudadinha sobre a República Antiga, ou a República Velha, ou a República da Chibata. E aí vocês vão estudar sobre... Deixa eu dar só uma olhadinha aqui rapidinho onde começa. Página 274. Começa aí é o capítulo 1 do nosso livro de história. Então, vocês vão dar uma revisadazinha novamente e esse vai ser o assunto da nossa avaliação. Eu vou colocar na aula de vocês umas questões para vocês responderem e vão me dar a devolutiva e também vai servir para vocês estudarem, certo? Qualquer dúvida, estou aqui para tirar, é só mandar no WhatsApp. Professora, estou com dúvida, não estou entendendo, a senhora pode repetir, a gente tira as dúvidas de vocês. Tchau, tchau e bom estudo.